e com muitas dificuldades de assumir responsabilidades. Enfim, era apenas um jovem irresponsável, mas fui escolhido pelo anel dos Guardiões do Universo para fazer parte da equipe de Lanternas Verdes, me tornando luz em meio às trevas, uma esperança para essa terra e para o universo, um salva-vidas. Através do anel tenho o poder de criar tudo aquilo que eu pensar ou imaginar. O limite é a minha imaginação. E para cumprir minha missão de salvar essa terra, eu preciso vencer o meu grande inimigo, o medo, que fará tudo para me deter, porque o medo pode paralisar a minha vontade, e a minha vontade é tudo. Mas, com a força do anel, eu vencerei no dia mais claro, na noite mais densa. O mal sucumbirá perante minha presença. Eu sou o Lanterna Verde. Boa noite, Rede Insana. Eu ouvi dizer que essa rede é? Que essa rede é? Muito prazer, eu sou Hal Jordan, o Lanterna Verde. E quero agradecer muito pelo convite. Minha agenda é muito lotada. É muito difícil, porque eu era alguém com dificuldade de estabelecer compromissos, mas eu mudei. E como eu mudei, agora eu consigo ter uma agenda. E na minha agenda eu consegui estar aqui com vocês, porque em todos os lugares do universo eu ouvi falar demais dessa rede insana. E por isso é um privilégio. Quero agradecer ao convite e à oportunidade que me deram de estar aqui essa noite, compartilhando um pouco da minha pregação. Porque o Lanterna Verde também prega. E hoje quem vai pregar para você aqui é o Lanterna Verde. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus usa você. Por que Deus não usaria o Lanterna Verde? Sim ou não? Sim. E como a minha história é muito parecida com a maioria das histórias que estão aqui nessa noite, porque eu era alguém sem muitas qualidades. Se fosse ser escolhido alguém para fazer uma grande obra e salvar o universo, talvez eu fosse a última pessoa. Um cara irresponsável, problemático. Mas eu fui escolhido pelos Guardiões do Universo para me tornar parte de uma equipe de Lanternas Verdes, e que são milhares de Lanternas Verdes em todo o universo. E eu fui escolhido para fazer parte dessa equipe, mesmo com todos os meus defeitos, e me tornei então um Lanterna Verde para brilhar uma luz verde fluorescente para essa geração e ser luz em meio às trevas. E por isso que eu posso dizer que a minha história tem muito a ver com a de muitos aqui, porque assim como eu, muitos aqui foram escolhidos, mesmo diante de uma vida que talvez não tivesse tantas qualidades assim, mais defeitos do que qualidades talvez você que está aqui, como eu, tinha muita dificuldade com a responsabilidade, tinha muita dificuldade de credibilidade, porque as pessoas não acreditavam em você.
E mesmo assim, você foi escolhido para ser, assim como eu, uma lanterna verde para essa geração. E isso tem muito a ver comigo e com você nessa noite. É verdade? Sim ou não? Tem pessoas assim aqui que eu estou falando? É ou não é? Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você foi escolhido, mesmo você tendo defeito. Pergunta para ele assim: você tem defeito? Ou você é perfeito? Fala assim: ô Zé Mané, você é perfeito? Não minta para mim sem vergonha. Tem alguém perfeito aí? Só os perfeitos dão um grito para eu ouvir. Não tem ninguém perfeito. Agora só os defeituosos, dê um grito para eu ouvir. Tem um monte de gente defeituosa nesse lugar. E você foi escolhido mesmo assim. Só os escolhidos dão um grito para eu ouvir. Agora, deixando de falar um pouco como lanterna verde, falando para você como pastor Ivan, diga graças a Deus. Porque eu sei que vocês amam a pregação do lanterna verde, mas a do pastor Ivan é melhor. Sim ou não, Edson? Você já tinha percebido que era eu, fala a verdade. Porque eu perguntei aqui umas 4 vezes, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então você já tinha percebido, não é verdade? Sim ou não? Está vendo como você já tinha percebido? E nessa noite eu escolhi usar o lanterna verde como ilustração. A Rede Insana, para quem não sabe, talvez você está visitando hoje, né? Eu não estou te vendo, na verdade eu não estou vendo praticamente ninguém, né? Mas você talvez está visitando hoje aqui. E você talvez está visitando e descobrindo que essa Rede Insana decidiu usar a cada semana uma ilustração para pregar as verdades do reino de Deus, porque Jesus fazia dessa forma. Jesus pregava o Evangelho trazendo ilustrações, e ele utilizava da linguagem atual para fazer ilustrações a respeito do reino de Deus. E nós decidimos usar aqui na Rede Insana a linguagem atual para levarmos ao jovem a mensagem do Evangelho e a mensagem de Deus. Por isso que a cada semana tem um tema insano aqui. Na semana passada foi maçã, foi uva, né? Uva ou cocô, né? Ou uva ou bosta. Nessa semana lanterna verde. Na semana que vem vai ter os free, que vocês vão descobrir quem são eles aqui na semana que vem. No outro sábado depois vai ter no pain no gain, né? É uma linguagem mais de academia, de galera que está puxando ferro. A gente vai usar essa linguagem para trocar ideia a respeito de verdades do reino de Deus, né? Dia 18 de maio nós vamos ter aqui a 3ª edição do Sótão do Rock, com Metal Nobre e outras bandas. Dê um grito mais insano. Metal Nobre e outras bandas vai estar aqui na 3ª edição do Sótão do Rock, dia 18 de maio. E dia 25 de maio nós temos um enigma. Eu proponho para você um enigma e eu desafio a sua inteligência, e apenas uma única pessoa vai vencer um prêmio de R$500, que será a pessoa que primeiro desvendar o 5º enigma, prêmio de R$500, dia 25. No dia 1º de junho, você vai descobrir que Deus também usa ateus. E no dia 8 de junho, você vai participar da festa mais insana do ano, a Neo8. Dia 8 de junho. Neo8, né? Então tem muita insanidade vindo por aqui. E a cada semana nós temos utilizado ilustrações para pregar verdades a respeito do reino de Deus. E eu particularmente, no ano passado nós fizemos o Batman, né? Eu tive a oportunidade de realizar o sonho de vestir uma fantasia do Batman, pregar vestido de Batman, né? E até hoje a minha filha tem certeza que eu sou o Batman. E agora ela tem certeza que eu sou Lanterna Verde também, e ela já está um pouco confusa, não sabe se eu sou Chaves, se eu sou Batman ou se eu sou Lanterna Verde, né? E eu tive a oportunidade de vestir de Batman para ilustrar a respeito do chamado. E foi um sonho, né? Porque eu sempre quis vestir de Batman, eu sempre gostei de Batman. Mas eu nunca gostei do Lanterna Verde. Mas o Lanterna Verde, ele, de todos os super-heróis, talvez seja aquele que esteja mais, que se assemelhe mais com algumas características e algumas verdades do reino de Deus e das nossas vidas. E eu queria falar rapidamente com você a respeito dessas verdades aqui, porque não é por acaso que eu estou falando sobre Lanterna Verde.
que Deus quer ministrar algumas coisas ao seu coração nessa noite, utilizando esse personagem como ilustração para a sua vida. Então, mais uma vez, eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar, que você abaixasse a sua cabeça, que você colocasse a mão no seu peito, representando a mão no seu coração. Abaixa a sua cabeça no seu lugar. Espírito Santo, nessa noite eu quero te agradecer, Deus, por mais essa rede insana. Te agradecer pelos milhares de jovens que o Senhor tem atraído aqui toda semana. Te agradecemos porque somos uma multidão incontável de jovens insanos, loucos e apaixonados por Ti. Te agradecer porque o Senhor está neste lugar e porque a rede insana será conhecida e já é conhecida como a extensão do céu. Porque a Tua presença, a Tua glória nesse lugar é real. E o Senhor tem mudado histórias nesse lugar. O Senhor tem mudado famílias nesse lugar. O Senhor tem mudado gerações e levantado jovens que não se contentarão em serem apenas mais um, mas que farão a diferença nessa geração. Que estarão verdadeiramente pagando um preço para que o nome do Senhor seja anunciado nos quatro cantos dessa terra, para que o Gama, o Brasil e as nações se rendam aos pés do Senhor. E o Senhor decidiu nos usar como uma ferramenta para a pregação do Teu Evangelho, e por isso nós Te louvamos e Te bendizemos. Fala ao coração de cada pessoa que entrou aqui. Eu sei que tem gente aqui que veio aqui por causa da unção, tem gente que veio por causa do Espírito Santo, tem gente que veio por causa do presente que vai trocar pelo panfleto, tem gente que veio aqui para poder ver se achava alguma gatinha, tem gente que veio aqui para ver se achava algum gatinho, tem gente que veio aqui para ver se achava uma gatinha ou um gatinho, qualquer coisa serviria. Tem gente que veio aqui, Deus, para ver uma lanterna verde. Tem gente que veio aqui para não ver nada, veio porque quis vir, pronto, acabou. Tem gente que veio aqui porque tem aliança com essa rede, mas não importa qual o propósito pelo qual cada um entrou aqui. Eu sei, Deus, que o Senhor trouxe cada um dos que estão aqui, e que nessa noite o Senhor possa falar profundamente a cada coração, em nome de Jesus, amém. Diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. E eu sempre gostei de super-heróis. Na verdade, eu acho que todo mundo, principalmente os homens, as mulheres também gostam, né? Principalmente dos super-heróis, né? Todos, né? Mas tanto os homens como as mulheres, as pessoas sempre gostavam dos super-heróis, principalmente na infância, na adolescência. E alguns continuam velhos e gostam dos super-heróis, né? Nunca deixam de gostar. E os super-heróis, eles fazem parte da nossa história, né? Nós sempre estivemos rodeados, seja por um mais atrapalhado que nem o Chapolin, né? Que fez parte da vida de muitas pessoas aqui, sim ou não? Quem teve o Chapolin e fez parte da sua vida aí? Você assistiu muito Chapolin, levanta a mão. Aí, tá vendo? Ó, você tá vendo? Que eu não tô vendo, mas você tá vendo que tem várias pessoas. O Chapolin fez parte da vida de muita gente, né? Já teve outros que quem fez parte da sua vida, os heróis, foi o Jiraiya, o Giban, o Changeman, né? Os Flashman, Power Rangers, né? Os mais novos. Quem gostava de Jiraiya, Giban, Changeman, né? Quase ninguém, porque a maioria que nasceu na década de 90, final de 90, já nos anos 90, já não conhecia. Mas eu, apesar de não ser muito velho, né? Sou um jovem ainda. Essa semana eu fiz 28 anos mais 2, então eu ainda sou jovem, né? Então eu conheci, marcou a minha vida, né? O Cybercops, né? O Power Rangers nem tanto, porque eu já era um pouquinho maior, mas esses super-heróis sempre marcaram a minha vida. O Batman, né? E tantos outros, e sempre estivemos aí de alguma forma acompanhando, assistindo, e o cinema tem investido agora em trazer os heróis do passado e fazer super produções, né? Coisas aí grandiosas, né? Trazendo, como trouxeram Lanterna Verde. A gente não chegou no nível de produção que foi feito do Lanterna Verde, né? Mas eu tenho certeza que aqui você vai ser muito mais surpreendido do que se você for para o cinema, amém? Porque eu quero dizer que Rede Insana é melhor do que cinema. Amém. Rede Insana é melhor do que cinema. Amém. Porque você ri, você se diverte, você se surpreende, mas você também participa, porque você recebe, sua vida é transformada, a glória de Deus te enche, o poder de Deus te pega e a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? Amém. Isso não dá para experimentar no cinema. E diante de todos os heróis, uma característica em comum em todos os heróis, todos eles têm uma missão em comum. Todo herói, todo super-herói, seja dos quadrinhos, seja das séries japonesas, seja dos americanos, seja desenho animado, seja seriado, seja filme, seja Marvel, seja comic, seja o que for, todo super-herói tem algo em comum. Eles têm uma missão, e a missão deles é salvar vidas. Diga para a pessoa que está do seu lado, essa é uma missão comum dos super-heróis, e essa é uma missão também da sua vida.
Eu entendi desde muito cedo que Jesus é o maior dos super-heróis, porque quando a gente faz uma rede falando sobre heróis, né, a maioria das pregações que são muito clichês, que já é muito... Ontem eu preguei também de Lanterna Verde numa igreja no Areal, e lá era o culto dos heróis. Então estava todo mundo fantasiado de vários heróis. E pelo que eu entendi, o rapaz conversando comigo antes, eles esperavam que eu fosse levar uma palavra lá falando que Jesus é o maior dos heróis. Sim, Jesus é o maior dos heróis e essa mensagem a gente já conhece. Mas algo muito importante que nós precisamos entender é que além de Jesus ser o maior dos heróis, Ele também nos chamou para que nós possamos ser super-heróis. Porque Deus nos dá uma missão. Qual é a nossa missão? Salvar vidas. Diga comigo, a minha missão é salvar vidas. Eu fui resgatado das trevas, do fundo do poço, da armadilha do diabo, dos jogos mortais, né, da lama, do pecado que leva à morte. E fui resgatado da morte. E quando eu fui resgatado da morte, há quase 10 anos atrás, quando o Senhor me salvou, porque eu estava afastado dos caminhos do Senhor e consequentemente estava em caminhos que levam à morte, porque a Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos que parecem certos ao homem, mas que no final deles leva à morte. E era desse caminho do pecado que leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Era nesse caminho que eu estava trilhando. Deus me resgatou e me deu uma missão, que é o lema da minha vida e que tem sido o lema dessa rede, que é a missão que Deus nos deu, que está em Provérbios 24:11. Lá está escrito assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Deus chamou a mim e a você para que eu e você possamos salvar vidas, resgatar pessoas, não salvar um gatinho que está em cima de uma árvore para uma velhinha, não salvar uma pessoa que está ali diante de um assaltante simplesmente, mas algo que vai muito além, salvar almas que são eternas de uma condenação que é eterna, que é o inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós fomos chamados para salvar pessoas. Então eu e você fomos chamados por Deus para sermos super-heróis. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para ser super-herói. Mas algo que Deus tem falado muito comigo, e eu tenho falado muito aqui na rede, e vou falar muito aqui na rede sobre isso, porque nós precisamos não só aprender, mas nós precisamos compreender e deixar essa verdade tomar conta de toda a nossa vida. E como eu precisava ilustrar melhor isso, eu fui pesquisar e percebi que o Lanterna Verde talvez seja o melhor para ilustrar isso. Porque o Lanterna Verde, como eu falei aqui, o Hal Jordan, né, foi esse cara que era um cara sem muitos compromissos na vida, meio irresponsável, com uma vida muito largada, mas que foi escolhido para ser um guardião, para ser um Lanterna Verde, para ser um herói. E o mais interessante de tudo isso é porque ele era um terráqueo, né? Ele é um ser humano dessa terra que foi escolhido por uma liga interplanetária, uma liga extraterrestre, para poder deixar de ser meio que um terráqueo e passar a ser alguém, né, que não é dessa terra. Essa história parece com a sua, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. A Bíblia diz em João, no capítulo 15, no versículo 16, que não foste vós quem escolhestes a mim, disse Jesus aos discípulos, mas eu escolhi você. Nós, assim como lá no filme, né, que com certeza tem toda uma inspiração bíblica, porque muito antes deles criarem Lanterna Verde, as histórias do Lanterna Verde, a Bíblia já estava trazendo histórias assim. E muito antes disso, a Bíblia já nos mostrava que isso tem muito a ver com a nossa vida. Porque assim como aquele homem foi escolhido, nós fomos escolhidos pelos guardiões do universo. Nós fomos escolhidos pelos senhores do universo. Senhores, sim, senhores no plural. Diga comigo, plural. Por que senhores? A palavra hebraica é utilizada muitas vezes para falar de Deus, para se designar, né, Deus, é a palavra Adonai. Adonai não significa Senhor. Adonai significa senhores, porque Deus é plural. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é 3 em 1. E estes 3 que lá no princípio de tudo disse no plural assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esses que são os senhores do universo, mais do que guardiões do universo, os senhores do universo, escolheram você para fazer de você um lanterna verde, alguém que vai brilhar a luz de Deus nas trevas, alguém que vai iluminar essa terra com a glória de Deus. Diga amém. Amém.
Fala para a pessoa que está do seu lado: os senhores do universo escolheu você. Fala assim: você, essa pessoinha aí, essa coisa aí que tu é, Deus escolheu você. É você. Fala para ela: é você. Você foi escolhido pelos senhores do universo para ser um super-herói. Super-herói. Esses dias, um apóstolo que esteve aqui conosco estava pregando e eu gostei muito de uma frase que ele disse. Ele disse assim: sabe por que Deus usa pessoas com defeitos, pessoas que não são perfeitas? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você sabe por que Deus usa pessoas que não são perfeitas? Fala para ele assim: porque não tem outro tipo. Não tem outro tipo. Não existe outro tipo, né? Então Deus vai usar quem? Vai usar essas pessoas que não são perfeitas para fazer a vontade dele. Deus escolheu você para ser um super-herói. Diga: eu sou um super-herói. Não, esse ficou muito mais, querido seu. Fala mais alto: eu sou um super-herói. E dê uma salva de palmas a você que é um super-herói. Fomos escolhidos por Deus para sermos super-heróis. E por isso que eu escolhi o Lanterna Verde, porque ele foi tirado da terra para não ser mais dessa terra, né? Nós fomos escolhidos por Deus. E a Bíblia diz no mesmo texto, depois que Jesus falou isso aos discípulos em João 15, no versículo 19, ele disse assim: ó, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo. Diga assim: eu não sou desse planeta. Aí ele continua dizendo assim: ó, vocês foram tirados do mundo. Deus escolheu você do mundo para que você não fosse mais do mundo. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus escolheu você do mundo para você não ser mais do mundo. Você não é dessa terra. Você não pertence a esse planeta. Você é do céu. Se você entendeu quem é Jesus e você entregou sua vida para Ele, você não é dessa terra, você é do céu. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que essa noite você vai ter a oportunidade de passar a ser um ET igual a gente é. Tem ET aqui nesse lugar, sim ou não? Então grita bem alto comigo: eu não sou desse planeta. Eu sou um ET. Porque eu não sou dessa terra. Eu sou do céu. Quem é do céu dá um grito insano. E assim como o Hal Jordan, né? Aquele rapaz, mesmo com as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós somos escolhidos para sermos guardiões, para sermos lanternas. E foi nos dado um anel. Quem recebeu um anel aí? Recebeu não? Recebeu. O anel que nós recebemos, ele é na verdade uma aliança eterna. Anel fala de aliança. O seu anel não é algo que você coloca no dedo. A sua aliança é algo que está aqui dentro. Bate no seu peito e diga assim: a minha aliança foi feita aonde foi feita? Aonde? Na cruz. Você percebeu o efeito especial da Rede de Santo? Vai ganhar um Oscar de melhores efeitos especiais. Você viu que no começo estava o símbolo da Lanterna Verde, mas que depois apareceu uma cruz ali no meio do anel? Quem percebeu? Que bom que você percebeu, né? Glória a Deus. Tem que avisar, porque às vezes a gente faz uma coisa, dá tanto trabalho e às vezes a pessoa não percebe, né? Que bom que você percebeu. Mas isso ali representa o quê? Nossa aliança foi feita na cruz. O poder do Lanterna Verde está no anel dele. O poder das nossas vidas, do nosso chamado, está na nossa aliança. Uma aliança que foi feita com o sangue da cruz. Jesus, pouco antes de morrer, ele disse: este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Uma aliança que nos garante o poder do céu. Um anel que não é um anel no dedo, mas é um anel que está dentro de você, uma aliança. E essa aliança é que garante o poder do céu para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem aliança com Deus? Pergunta para ela sério. Faz cara de jovem profeta insano aí. Olha para ela com cara de profeta e pergunta para ela assim: você tem uma aliança com Deus? Você já fez uma aliança com Ele? A aliança com Deus é o que nos garante o poder. O nosso chamado, ele precisa ter um anel. E o anel é a nossa aliança com Deus. Nós fomos chamados para salvar vidas. Mas para salvarmos vidas, nós usamos a aliança que o Senhor nos deu.
Na história do Lanterna Verde, o anel tem um poder. Qual é o poder do anel? O anel do poder, o poder do anel, né? O anel do poder tem um poder, que é o poder que tem o anel. E o anel tem um poder, e é o poder de criar tudo que ele consiga mentalizar, pensar ou imaginar. Ele imagina, e quando ele imagina o anel, cria. Você já viu isso em algum lugar? Já? Então você não está lendo a Bíblia se você não. Porque na verdade a Bíblia diz que a nossa aliança com Deus, né? Nosso anel, a nossa aliança, nos garante um poder, que é o poder de criar tudo aquilo que a gente pensa e imagina, que é o poder da fé. Diga para a pessoa que está do seu lado: fé significa que você pode criar o que você conseguir ver com seus olhos da fé, o que você conseguir imaginar. A fé é exatamente isso. A Bíblia diz a respeito de fé que Deus traz à existência, chama à existência as coisas que não são como se fossem. O que é isso? É o poder da fé, é o poder de criar. Quando você consegue visualizar, você consegue materializar por causa de uma aliança. Por causa dessa aliança, o Senhor diz que aquilo que nós pedimos a Ele, e cremos que já recebemos, Ele faz. Você consegue se ver casando? Quantas mulheres solteiras conseguem se ver casando nesse lugar? Eu creio. Quantos homens solteiros conseguem se ver casando nesse lugar? Eu creio. As mulheres naturalmente estão mais desesperadas para casar. Quantos homens conseguem se ver entrando no seu super carro? O que você consegue imaginar? Ontem eu contava naquela igreja que eu estava pregando, que no começo da minha célula eu tinha vários nenhuns discípulos. E eu chegava na célula e tinha ali, eu convidava várias pessoas e não ia ninguém. E eu profetizando que eu ia conquistar os meus 12, que eu ia ter 12 discípulos. E eu conseguia visualizá-los. Eu comecei a fazer reuniões de 12, com 12 cadeiras vazias. Eu colocava aquelas 12 cadeiras e eu visualizava cada um daqueles 12 sentados naquela cadeira. E eu ministrava, e eu orava, e eu intercedia, e eu ungia cada um deles. Por quê? Porque eu estava conseguindo visualizar, imaginar. E a aliança, o poder do anel que Deus me deu, trouxe à existência aquilo que eu consegui imaginar e ver na minha mente. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe de 12 discípulos, que são 12 líderes que estão conquistando agora, cada um deles, os 12 mundos. Amém. E eu já consigo ver os meus 144. Amém. Eu já consigo ver os meus 1728. Eu já consigo ver 20.736 discípulos. Sabe por quê? Porque o que você conseguir imaginar. Fala para a pessoa que está do seu lado: lição do Lanterna Verde para você. A sua imaginação é o limite. O que você conseguir imaginar, o que você conseguir pensar, é o que você vai ter. Visualize e use o seu anel, porque se você tiver aliança com Deus, o que você conseguir pensar, Deus vai conceder a você. Amém. Na verdade, Ele vai fazer além daquilo que você pensa, porque é assim que Deus faz. Esse é o poder que Deus nos deu. Esse é o poder que Deus nos deu. Você foi chamado para ser um super-herói, e todo super-herói tem inimigos também. E principalmente no filme, né, que nós estamos evidenciando mais no filme. Talvez tenha algum fã de quadrinhos, né, que fica analisando a pregação do pastor para ver se eu estou falando tudo certinho de acordo com a história. Realmente eu não conheço tão aprofundadamente a história assim, mas eu estou mais baseado naquilo que eu vi no filme, em algumas coisas que eu li, claro. Mas eu sei que o filme trouxe apenas uma vertente das histórias do Lanterna Verde. Agora, uma coisa que ficou bem evidenciada no filme e que ministrou muito a minha vida também, foi que o grande inimigo nesse primeiro filme que eles fizeram agora do Lanterna Verde, o grande inimigo dele é uma essência, que é a essência do medo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o medo é o inimigo que vai tentar impedir você de ter uma aliança com Deus e de salvar vidas. Nós fomos chamados para salvar vidas, mas o medo é algo que tenta nos paralisar. Muitas pessoas são paralisadas pelo medo. Diante de um chamado, uma missão de Deus para você ser um super-herói que vai salvar vidas,
Muitas pessoas, elas são paralisadas pelo medo. Mas eu tenho medo de falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho medo. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo desse negócio de célula. Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo, né? E você deixa o medo te tomar. O medo talvez que veio do passado por causa de traumas. O medo que veio de circunstâncias que você talvez viveu na sua vida. Quando eu falei aqui a respeito do Batman, que é um dos heróis que eu me identifico muito, porque o Bruce Wayne foi um cara traumatizado, um cara que tinha traumas, que tinha feridas na sua alma. Ele perdeu os pais muito cedo, ele tinha trauma de morcegos, e os seus medos, os seus traumas poderiam fazer dele ou um herói ou um vilão. E o Bruce Wayne decidiu se tornar um herói salva-vidas. E Deus me falou através dessa rede do Batman que nós fizemos, através desse entendimento que Deus vem me dando a respeito desse assunto, que o que muda, o que diferencia um herói de um vilão, não são as coisas que eles passaram, não são as coisas que eles sofreram, mas o que diferencia um herói de um vilão é o que ele faz, a decisão que ele toma diante daquilo que ele sofreu. Um herói e um vilão têm um passado em comum, foram marcados, talvez tenham um desejo de vingança, talvez foram abusados, talvez sofreram tantas coisas, mas a diferença é porque um herói é alguém que decidiu salvar vidas, e o vilão é alguém que usou suas marcas e decidiu tirar vidas. Você precisa escolher se você vai querer ser um herói ou se você vai querer ser um vilão na sua vida. Fale para a pessoa que está do seu lado: você vai ser um herói, você vai passar por essa terra como um herói, ou você vai ser um vilão? Pergunta para ele aí, pergunta para outra pessoa, pergunta para as duas pessoas aí, pergunta aí, fala: você vai ser um herói ou você vai ser um vilão na sua vida? O que você escolhe? Qual é a sua escolha? Fala para ela assim, faz cara de dó, sabe cara de dó, de coitado? Faz cara de coitado assim. Fala assim: pois é, mas eu passei tantas coisas. Diga para ela assim: não importa. Fala para ela: quem te perguntou? Todo mundo tem passado. Tem ou não? Sim, todo mundo tem passado, né? Assim como todo mundo tem, né? Peito fedido, né? Tem suor, tem CC, se não cuidar, né? Assim como todo mundo tem bunda, né? Todo mundo caga, todo mundo mija, todo mundo come, todo mundo tem passado. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem um passado, mas seu passado não interessa. Ele só interessa se você quiser que ele interesse, porque se você não quiser, não interessa. E eu entendi isso, porque eu fui marcado na minha infância e na minha adolescência. Já contei aqui, mas nem todo mundo ouviu meu testemunho, meu testemunho, né? Fui um menino lerdo na vida, né? Eu era um menino lerdo, um menino coitado, fraquinho, que apanhava de todo mundo, que levava tapa na cabeça, que os meninos pegavam lanche, me xingavam, cuspiam na minha cara, me pega, né? Te pega lá fora, hein? E eu ficava morrendo de medo de sair da escola, eu queria ficar lá o resto do dia. Eu era o que apanhava, eu era o trouxa, fraquinho, o banana, entendeu? Eu era esse. Sofri muito, fui muito perseguido, principalmente na escola. Sofri bullying, né? Que é o bullying, né? Bullying, né? Sofri muito bullying. E alguns anos atrás, quando o Wellington Menezes de Oliveira, aquele jovem lá no Rio de Janeiro, entrou naquela escola atirando em todo mundo e disseram que ele tinha feito isso para se vingar, porque naquela escola ele tinha sofrido bullying. Naquela época eu voltei na escola que eu estudei aqui no Gama. E eu gravei uma pregação, eu fiz aqui, mostrei aqui na rede, coloquei na internet. Eu voltei naquela escola, aonde eu sofri, aonde eu fui perseguido, aonde eu sofri abusos físicos e emocionais, aonde eu fui, né, de tantas formas maltratado ali. Eu voltei naquela escola para gravar uma pregação. E quando eu estava gravando ali, filmando aquele vídeo, tinha uma servidora limpando a escola e ela começou a ouvir, né, e ela começou a regalar os olhos, começou a ficar com medo, né, porque as notícias daquele dia falando sobre bullying, sobre o que o cara tinha feito no Rio de Janeiro, ela começou a ficar desesperada. Ela chegou e falou assim: vem cá, mas você vai atirar todo mundo aqui? Não, né? Virou para mim. E eu falei: não, é justamente o contrário. Eu decidi vir aqui para mostrar que, apesar do meu passado, eu decido ter um futuro diferente. Enquanto aquele cara decidiu tirar vidas para se vingar, eu decido me vingar salvando vidas. Eu decido ser um super-herói. Eu decido vir aqui para dizer que não interessa o meu passado. Eu escolho ser diferente. Eu escolho ser alguém que vai salvar vidas nessa geração.
Diga para a pessoa que está do seu lado: não interessa qual é o seu passado. Deus escolheu você para ser um super-herói, para salvar vidas. Talvez você foi abusado, talvez você, não teve seus pais presentes, talvez você nunca nem conheceu seu pai, talvez você já sofreu tantas marcas, talvez você passou pela marca do vício, talvez você ainda está passando por isso. Eu quero dizer que Deus trouxe você aqui para dizer para você que Ele te escolheu, apesar de todas essas coisas, para fazer de você um salva-vidas, para salvar uma geração. Quando eu chegar no céu, eu não vou chegar sozinho. Quando eu chegar no céu, eu vou apresentar diante de Deus uma multidão que foi salva através da minha vida. Eu vou apresentar uma multidão para Deus. Sabe por quê? Porque eu escolhi salvar vidas. Eu escolhi ser um herói e não um vilão nessa geração. E essa é mais uma semelhança. É mais uma semelhança entre aquele que foi chamado por Deus e muitos dos super-heróis, principalmente o Lanterna Verde. Fomos chamados para brilhar. E coincidentemente, a luz do Lanterna Verde é verde, né? Coincidentemente, ele escolheu o verde, assim como nós temos aqui na Rede Insana, especificamente, uma marca sobre a nossa vida, de brilharmos a luz de Deus para essa geração, uma luz verde fluorescente que vai tomar conta desse gama todo. Amém. Seremos milhares de jovens vestindo camisas verdes fluorescentes, pregando o evangelho nessa cidade. Se liga nessa parada, porque é real. Você ainda vai ver isso, porque quem prometeu foi o Senhor. Amém. Nós fomos chamados para brilhar a luz de Deus, para iluminarmos aqueles que estão em trevas. E a luz que brilha na nossa vida é a luz de Deus. Diga comigo assim: eu vou brilhar para essa geração, a luz de Deus. Diga: eu nasci para clarear, eu nasci para brilhar, para ser uma lanterna para essa geração. A lanterna é o que ilumina o caminho. Você foi chamado para iluminar o caminho daqueles que estão perdidos. Amém? Muitas semelhanças entre nós e o Lanterna Verde, mas existem também algumas diferenças, né? A primeira diferença é que a história do Lanterna Verde é só uma fábula, é só uma ficção, não é real, né? Quero avisar aqueles que vieram aqui e acharam que realmente eu sou o Lanterna Verde, que isso tudo é uma encenação, que o Lanterna Verde não existe, assim como o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, né? O Batman, são só personagens que foram criados para fazer a nossa infância mais legal, ou para nos enganar mesmo, ou para tirar dinheiro da gente, né? Ou para fazer a gente trouxa. O Lanterna Verde não é real, é só uma história. Mas eu e você fomos chamados para sermos super-heróis reais nessa geração, de verdade, de fato, de verdade. A outra diferença é porque nós não precisamos usar máscaras. A maioria dos heróis usam máscaras. Eles precisam esconder sua identidade. Mas eu e você fomos chamados para não mais usarmos máscaras. E através da nossa face, do nosso rosto, Deus vai resplandecer a luz da glória dele para essa geração. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não precisa de máscara, nem de identidade secreta. Tem gente que é super-herói mesmo, né? Porque ele é crente de identidade secreta. Aqui na Rede Insana ele é insano com Jesus, mas lá na faculdade ninguém sabe que ele é o Clark Kent, né? Se ele tirar a camisa, tem a camisa da Rede Insana com a camisa de Jesus embaixo, mas ele se esconde, né? Ele nem sabe, é uma identidade secreta, ninguém pode saber que eu sou. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser a resposta de Deus onde você estiver. Na sua escola, você vai ser essa lanterna verde. Oh, glória! Como é bom ver vocês. Glória a Deus. Você foi chamado para não usar máscaras. Lá na sua escola, você vai ser a lanterna de Deus para brilhar a luz de Deus lá. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Deus quer que você seja essa luz onde você estiver. E a Bíblia diz que não se pode esconder uma luz. Não tem como! Você tenta esconder, mas ela está brilhando demais. Tá? Se a luz de Deus resplandecer através da sua vida, não vai ter como escondê-la. Não vai ter como esconder.
Pergunta para a pessoa que está do seu lado: a luz de Deus ainda está escondida na sua vida? Fala para ele: se tiver, é porque não tem luz. Porque quando tem luz, não dá para esconder. Não dá para esconder. Sabe, nós não precisamos usar máscaras. Mas a outra coisa que eu quero falar para você, que é a diferença, justamente a diferença de nós para o Lanterna Verde, para todos os heróis, é que o poder que nós temos não é ficção, não é histórias lutadoras. Deus tem poder de verdade para você ser um super-herói dele nessa geração. Um poder que, por causa daquela aliança da cruz, vem sobre a sua vida. Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder quando fizer descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, minha luz, minha lanterna, para brilhar nessa geração. Fale para a pessoa que está do seu lado: o poder de Deus para você é real. Poder de impor suas mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Poder de impor suas mãos sobre o endemoniado e ele ser liberto. Jesus disse: em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, línguas espirituais do céu. Olha o poder que Deus nos dá. O poder de trocar ideia direto com o papai, né? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 14, que quem ora em línguas não fala homens, mas fala a Deus, é trocando ideia direto. Poder para você se fortalecer, porque a oração em línguas eu tenho falado muito aqui, né? Toda rede eu tenho falado sobre oração em línguas. Eu quero dizer para você que toda rede eu quero falar sobre oração em línguas, porque eu era alguém completamente atacado na minha mente. Vocês que me conhecem um pouco sabem que eu tenho a mente um pouco fértil, mas além de ter a mente um pouco fértil, eu tinha a mente também um pouco imoral. Pouco não, muito. Esses dias eu estava pregando em São Luís do Maranhão, e um rapaz tinha acabado de chegar no encontro e ele me procurou no final, e ele falou: pastor, o que eu faço? Eu preciso de ajuda. O senhor contou seu testemunho aí e disse que, principalmente quando o senhor voltou do encontro, se reconciliou com o Senhor, o senhor tinha muita dificuldade na sua mente, porque sua mente era muito pornográfica, muito imoral, porque eu me enchi muito disso. Eu vi muito filme pornô, assisti muita pornografia, me enchi muito disso, e eu tinha muita dificuldade na minha mente. E Deus falou comigo que através da oração eu ia vencer isso, porque a oração nos faz a nossa mente ficar infantil. Porque o apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eu falei: Deus, eu quero esse poder, porque se eu vou ser um super-herói e eu vou ajudar essa geração, eu preciso primeiro me edificar. E aquilo que nos fortalece para que nós possamos salvar essa geração é a oração, e principalmente a oração em línguas. O poder que Deus tem para as nossas vidas, ele não é uma ficção, ele é real. Eu tenho visto pessoas serem transformadas através da minha vida, do poder de Deus na minha vida. Deus tem me levado a vários lugares nesse país. Deus já me deu a oportunidade de pregar na Itália, de pregar no Ceará, de pregar no Paraná. Deus já me deu a oportunidade de pregar no Maranhão, de pregar no Amazonas. Deus me deu a oportunidade de pregar em Goiânia. Deus me deu a oportunidade de pregar em tantos lugares. E há lugares que eu ainda não fui, porque Deus me deu uma promessa que me colocará em 50 nações. Ele usou um profeta para poder dizer para mim que ele me colocará junto com a minha esposa em 50 nações. Mas os lugares que eu ainda não fui, Deus tem dado a oportunidade dos vídeos e do trabalho que eu tenho feito chegar nesses lugares. Eu tenho testemunho de gente no Japão que assistiu vídeos da Rede Santa. Eu tenho testemunho de gente na Bélgica, na Espanha, em Portugal, que tem assistido e se identificado através dos vídeos da Rede Santa. Mas sabe por que é isso? Por causa do poder de Deus na nossa vida para transformar a nossa geração. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te encher de poder para que você possa transformar essa geração. Fala para ele assim: você foi chamado para salvar vidas. Você foi chamado para resgatar aqueles que estão escravizados. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Deus quer levantar nesse lugar uma liga de super-heróis que vai salvar essa geração. E Deus te escolheu para ser esse super-herói que vai salvar vidas, que vai transformar pessoas. E o poder para isso está em Deus. Talvez você fale: pastor, como eu posso ter esse poder se eu não tenho uma aliança com Deus? Hoje você pode escolher ter uma aliança com Deus.
Talvez você entrou nesse lugar aqui por curiosidade. Talvez você entrou aqui, como eu falei, por vários motivos. Mas sabe, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer ter uma aliança com você que garante para você esse poder. E você não precisa fazer nenhum curso teológico de 5 anos para começar a ser usado por Deus. A Bíblia diz que Jesus acabou de pregar para uma mulher na beira do poço. E quando Ele acabou de pregar para aquela mulher, que já estava em seu 6º relacionamento que não era seu, porque Jesus falou, traz o seu marido, e ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, disseste bem, porque você já teve vários, o que você tem inclusive não é seu também não. E Jesus pregou para aquela mulher e ela mudou de vida ali, ela decidiu ter uma aliança com Deus. Dali mesmo ela saiu e ela foi pregar o Evangelho e salvar vidas, como ela foi salva. Hoje você pode escolher ter uma aliança com Deus e salvar vidas. Hoje você pode escolher que você não quer ser filho. Hoje você pode escolher que apesar das marcas que você recebeu, você pode fazer diferença nessa geração. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Você pode escolher hoje salvar vidas, ser um super-herói nessa geração. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar e você feche os seus olhos. Feche os seus olhos no seu lugar. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero chamar aqui à frente você que hoje decide ser um super-herói. Você que decide ter uma aliança com Deus. Você que decide salvar vidas. Existem pessoas indo para o inferno todos os dias para não conhecerem a Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. E o profeta Ezequiel falou no capítulo 18, no versículo 20, está escrito que toda alma que pecar certamente morrerá. Mas Deus nos chamou para resgatarmos vidas. Eu sei que o propósito principal de Deus para a minha vida é que eu possa entrar no céu e apresentar para Ele uma multidão de jovens que foram resgatados através da minha vida. E eu sonho todos os dias com isso. Nós temos pago o preço dia após dia nessa rede. Nós temos ido nas ruas divulgar. Nós temos convidado pessoas. Nós temos investido no nosso próprio dinheiro. Nós temos pago o preço semana após semana. Não porque nós queremos fazer algo legal, não porque queremos fazer um evento diferente, mas porque nós sabemos que Deus quer salvar vidas através das nossas vidas. E pessoas têm sido salvas nesse lugar. Jovens que eram escravizados pelo vício, hoje são libertos das drogas do álcool. Jovens que eram escravizados pela prostituição, pela imoralidade, hoje têm decidido gritar pela santidade nesse lugar. Tem vivido em santidade, tem se guardado para o casamento, tem decidido agradar a Deus na sua vida. Jovens que não tinham propósito, mas que entenderam que vão salvar uma geração e levar uma multidão para o céu. Não estão mais só vagando por aí, mas têm um propósito. A minha missão é salvar vidas. Eu vou fazer discípulos de todas as nações. Eu fui chamado por Deus para salvar minha geração, para ser um super-herói, aliançado com Ele, com o poder da fé, para criar o que for necessário. E você que hoje decide fazer essa aliança com Deus, ou talvez renovar essa aliança, de dizer, Senhor,